Pela primeira vez na história, o fluxo de água no planeta entrou em colapso, segundo estudos da Comissão Global sobre a Economia da Água. Como principais consequências, os pesquisadores estimam que 50% da produção mundial de alimentos está em risco. O fluxo de água é um ciclo complexo que envolve desde a evaporação da água dos rios e oceanos até o retorno com a chuva. O desequilíbrio já é sentido hoje com o degelo e as chuvas e secas extremas. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 75. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal, deixando aí o like na base da confiança. Conforme prometido, vamos falar sobre outros videntes e profetas nos próximos vídeos. Claro, sem deixar de lado aí o Nostradamus argentino. Para quem não viu aí, assistam o nosso último vídeo, onde falo sobre os segredos relacionados às pirâmides do Egito e um sinal que virá de lá no final dos tempos. Bom, dito isso, vamos lá. Imaginem acordar um dia com a capacidade de ver o futuro. Parece ficção científica, não é mesmo? Mas essa é exatamente a história que vamos conhecer hoje. Em 1979, um homem comum teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Após uma doença grave que quase o matou, Gordon Michael Scallion começou a ter visões do futuro que assustaram e fascinaram milhões de pessoas ao redor do mundo. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! Gordon Mitchell Scallion nem sempre foi conhecido como vidente. Antes de 1979, ele era um homem comum, um consultor de telecomunicações respeitado em sua área. Sua vida seguia um caminho tradicional e previsível. Nascido na Nova Inglaterra, Estados Unidos, Scallion construiu uma carreira sólida no mundo corporativo. E ele era conhecido por sua objetividade e pensamento racional. Nada em sua vida anterior sugeria o caminho extraordinário que estava prestes a seguir. Mas tudo mudou quando uma misteriosa doença o atingiu. Durante esse período crítico, Scallion teve uma experiência de quase morte que, segundo ele, abriu as portas para uma nova realidade. Em 1979, Scallion foi acometido por uma doença grave que afetou sua garganta. Os médicos não conseguiam explicar completamente o que estava acontecendo. Durante este período, ele teve uma experiência de quase morte que mudou completamente sua percepção da realidade. Segundo seus próprios relatos, durante esta experiência, ele viu uma série de eventos desenrolando diante de seus olhos como uma tira de filme, cujo ele achou que fosse uma alucinação, mas o mais impressionante estaria por vir. Após sua recuperação, Scallion começou a ter visões vívidas e sonhos proféticos. No início eram pequenos eventos do cotidiano, mas com o tempo suas visões se tornaram mais grandiosas e apocalípticas, focado em mudanças geológicas massivas e transformações planetárias. Foi neste momento que ele decidiu abandonar sua carreira corporativa e dedicar-se integralmente ao que considerava sua nova missão: alertar a humanidade sobre as mudanças que estariam por vir. Ele continuou a receber visões de eventos futuros e, durante a década de 80, teve uma série de previsões bem-sucedidas, incluindo o terremoto da cidade do México, em 84, e a eleição de George Bush, presidente, em 88. As previsões de Scallion eram, no mínimo, impressionantes. Ele criou mapas detalhados, mostrando como a Terra mudaria nas próximas décadas. Vamos analisar algumas de suas principais previsões e, posteriormente, a gente pode fazer outros vídeos. Bom, primeiro ele previu que grande parte da Califórnia submergeria no Oceano Pacífico. Segundo suas visões, terremotos devastadores provocariam o afundamento de diversas regiões costeiras, e esses eventos iriam aumentar de intensidade gradativamente.
Ele viu também um grande vulcão que iria praticamente dividir a América, possivelmente o Yellowstone. Na região dos Grandes Lagos da América do Norte, ele previu a formação de um novo mar interior, alterando completamente a geografia da região. No Japão, Scanlon viu uma série de eventos catastróficos que levariam ao afundamento de grande parte do arquipélago. Ele nos revelou que o Anel de Fogo do Pacífico iria provocar uma devastação sem precedentes. Na Europa, ele previu mudanças climáticas drásticas que transformaria o clima do continente, além de atividade vulcânica significativa na região do Mediterrâneo. Quem assistiu os vídeos de Brandon Biggs e Edgar Cayce aqui no canal sabe que essas previsões estão em sintonia. Recomendo que assistam. Para divulgar suas previsões e pesquisas, Scanlon fundou o Matrix Institute. Através desta organização, ele publicou boletins informativos, realizou palestras e vendeu mapas detalhados de suas previsões. O Instituto se tornou um centro de estudos sobre mudanças terrestres e consciência expandida. Pessoas de todo o mundo buscavam suas orientações e previsões. Scanlon também começou a publicar o Earth Changes Report, um boletim mensal onde compartilhava suas últimas visões e previsões. O boletim ganhou milhares de assinantes em todo o mundo. Como era de se esperar, as previsões de Scanlon geraram um intenso debate, enquanto alguns consideravam um profeta moderno e futurologista, como ele mesmo gostava de se chamar, outros o viam como mais um caso de charlatanismo. A comunidade científica em geral rejeitou suas previsões, argumentando que não havia base geológica para sustentar suas teorias. No entanto, seus seguidores apontavam para a sua precisão em prever alguns eventos menores e mudanças climáticas. É importante notar que muitas de suas previsões mais dramáticas não se concretizaram nos prazos estabelecidos. No entanto, com as atuais discussões sobre mudanças climáticas, alguns de seus alertas parecem ganhar nova relevância. A história de Gordon Mitchell Scanlon nos faz refletir sobre nossa relação com o futuro e como interpretamos sinais de mudanças em nosso planeta. Independentemente de acreditarmos ou não em suas visões, seu trabalho trouxe à tona importantes discussões sobre nossa responsabilidade com o meio ambiente e o futuro da Terra, e há mais uma peça nesse imenso quebra-cabeças proféticos. Queria deixar fixado nos comentários uma palestra que ele deu há muitos anos atrás, está em inglês, mas é possível ativar a tradução automática. Não assistir tudo, vi alguns trechos e pude constatar que ele acertou algumas previsões, como por exemplo a propagação de veículos de comunicação independente, como temos hoje, com o advento aí da internet, crises econômicas e furacões que desencadeiam tornados. Vimos isso recentemente aí com o furacão Milton. E quem quiser assistir completo e depois vir aqui no canal falar sobre o que achou das previsões, vai ser ótimo. Bom, vamos ouvir. In 1993, I predicted that there would be volcanic activity that would occur in the United States, and that one would be the birth of a brand new volcano, and it would occur near Mammoth Lakes, near the Nevada-California border. And I felt that it would occur in 1994. That has not occurred yet. And as it stands now, that will be a miss for the year. Interestingly, a report that we received 2 weeks ago from the USGS, which is the government agency on volcanism and quakes, is that in Mammoth Lakes, carbon dioxide CO2 is being released into the air, and it's affecting a very large area, killing trees. And the scientists there believe the only thing that could cause that is magma moving to the surface. I also felt that between 93 and 95, that Mount Rainier and or Mount Baker would erupt in the Pacific Northwest, and that was a final signal. When that event occurred,
I believe that we have reached the fail-safe point, that there was no turning back, that the events from that point forward would escalate, and it would be monthly rather than yearly or every 2 years. Massachusetts, especially the Worcester area, that general area, if we were to take, from here to Worcester and Worcester to Boston Harbor and kind of looked into that range there, I see quakes occurring there in 95 to 97, magnitudes between 5 and 7. Now, one of the most dangerous places, earthquake-wise, in the country, in fact, most of the most dangerous places are usually unknown. You have to go back and look at your almanacs and your previous published material to see it, but Boston is one of those. Buffalo is another one. I mean, very severe quakes have occurred there. And they haven't occurred for a long time, so, the cycles are right. When these tectonic plates begin to move, it's going to affect everything on this planet. There is not going to be a single place that won't move. Where we're standing here right now, before the next 4 or 5 years, we would not be able to stand here, and more than once it will happen. The ground will just shake everywhere. But the severity of it isn't going to be as great. The biggest problem is water. When land drops or sinks and water rushes in. So that's the main concern. Vermont, in the northwest portion or the New York portion, I see quakes up there in the 5 to 7 range in the next 2 years. Yes, the fifth and last one. I guess you don't want to be left out. No, not at all. Hi, my name is Bill Winkler from Connecticut. One of the psychic impressions I received about 18 months ago, and I've received several regarding climatic changes, and my impressions sometimes come in the form of 4 words, and that was hurricanes becoming like tornadoes. Have you foreseen, sir, hurricanes taking on the proportion velocity of tornadoes? Most of the events that I've seen regarding wind, at least for this year, 94, was hurricanes that spawned tornadoes, that one triggered off another. And in 95, we're going to see that very common. As I said earlier, we're going to see massive funnels, tornadoes. Wind is going to be a very damaging factor, not as much as water damage, but we're going to see it. In the 90s, 90, perhaps even 95, we will need to start thinking about changing the magnitudes of quakes where we would have thought that 5, 6s, and 7s were significant. We're going to have to start thinking in terms of 8, 9, and 10 quakes and more. We're also going to have to start thinking about wind velocities. Instead of 120, 150, we're going to have to start thinking in terms of 200, 250, 300. I see those in the next 2 years. So yes, I have seen what you have seen. What do you see as changes in the monetary system in the U.S. With respect to political changes you predicted? Mm-hmm. I believe the political change that's in the air now is going to be one of the key catalysts for economic decline. It's like we're at this precarious point now, never knowing day to day what's really going to happen. We turn on CNN, almost nothing would surprise us anymore. And it's at that position, and what politically is going to go on is going to rip that fabric even more so. The other thing that's happening is the insurance industry is just about, had it. I mean, it's busted in so many places. We are going to go into a position of deflation and inflation kind of woven together, something new that's never happened before. We're going to see that kind of a situation. We're going to have a lot of starts and stops economically, but the overall trend from this point on in is decline. Ele acreditava que o ápice de suas previsões aconteceriam entre 1995 e 1997. Porém, ele estava errado com relação ao período, mas creio que não com relação aos fatos, tendo em vista que muitas de suas previsões estão acontecendo nos dias de hoje, como, por exemplo, terremotos poderosos e mais frequentes,
desastres naturais devido às mudanças climáticas e crises financeiras. E vocês aí, o que acham das previsões de Scallion? Profeta ou charlatão? Deixa aí sua opinião nos comentários. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Curta, compartilhe. Lembrando, para aqueles que quiserem, puderem ajudar, poderão tornar-se membro, clicando no botãozinho logo abaixo de Seja Membro. Temos outros conteúdos excelentes de carro isolado e grupos no WhatsApp e Telegram. Links na descrição. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau, amigos.